que é, gente, 12 milhões de brasileiros. É muita coisa. Pois é, estima-se que no mundo inteiro 1 bilhão de pessoas sofrem de doenças reumáticas, de acordo com a Liga Europeia contra o Reumatismo, tá? E essas doenças incluem condições como artrite reumatoide, osteoartrite, lúpus, espondilite, meu Deus do céu, entre muitas outras. E é por isso que hoje nós vamos falar com o especialista Dr. Marco Rocha Louros, que já esteve aqui no programa e está voltando aqui com a gente, porque esse assunto, sim, tem que ser debatido, conversado. Tudo bem, doutor? Mais uma vez por ter vindo. Pode sentar. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Porque, doutor, tem muitas dúvidas, né? Inclusive, gente, eu estava aqui nos bastidores agora e eu estava lendo uma informação. Eu falei assim, doutor, doenças reumáticas. Existem muitos? Ele sim, Kelly, muitas. Kelly, são as doenças, a gente chama de doenças reumáticas imunomediadas. Por que imunomediadas? Porque existe uma alteração de imunidade. E ela está relacionada com vários órgãos, com o coração, rim, pulmão, cérebro, circulação, pele. Então, são doenças que atingem praticamente todos os órgãos. E, como você falou, depende, tem tipos e subtipos. Hoje são catalogadas em torno de 150 tipos e subtipos. Cada vez nós estamos estudando mais e descobrindo mais doenças, inclusive algumas doenças raras, como sarcoidose, amiloidose, que produzem alterações articulares em alguns órgãos e que, na verdade, muitos reumatologistas tratam dessas doenças. Agora, doutor, antes de perguntar, porque, por exemplo, assim, quando a gente fala de articulação, você consegue perceber, mas quando é em órgãos internos, a gente não percebe. Como que a pessoa vai ficar sabendo, eu tô com reumatismo, eu preciso de tratamento? Boa pergunta, porque antigamente pensava-se que o reumatologista seria só assim, um médico de articulações. E com o tempo, com o desenvolvimento da autoimunidade, das pesquisas de autoimunidade, de imunologia, descobriu-se que, como eu falei, existem outros órgãos. E como é que você descobre que você tem? Como é que ela aparece na pessoa? Então, por exemplo, queda de cabelo, manchas na pele, dores articulares, peso, você começa a perder peso, adinamia, falta de apetite, a mão fica roxa, os pés roxos, principalmente no frio, dores lombares. São sinais, por exemplo, dificuldade de engolir, são sinais de doenças reumáticas. Nossa! Vou fazer o seguinte, coloca pra gente aqui o nosso telefone na tela, o nosso WhatsApp, que eu quero abrir as perguntas para você que está assistindo a gente, tá? Porque, doutor, as pessoas nascem, o senhor acabou de falar com uma doença autoimune. Né? Então ela vem... Hereditária, porque ele tem o fator genético familiar. Hereditário? Então, claro, hereditário. Existe uma facilidade desses autoanticorpos. O que é o anticorpo? Ele é a defesa do nosso organismo. Quando você pega uma bactéria, um vírus, essas que estão por aí, né? Chikungunya, dengue, o organismo, ele combate. Se você, por exemplo, tem uma imunidade baixa, você tem uma infecção grande. Então, no caso da doença autoimune, você tem uma autoimunidade, quer dizer, você tem uma briga contra a sua célula, contra a sua proteína. Isso que é o problema que leva ao desgaste do órgão, né? Então, por exemplo, no caso do lúpus, como você falou, às vezes, quando você não consegue controlar ou a pessoa não se trata adequadamente, ela pode levar um transplante renal, o que é muito incomum hoje, graças a Deus. Antigamente era mais incidente, porque nós não tínhamos tanto tratamento, o diagnóstico era feito muito tardiamente, os pacientes também não tinham tanto atendimento como tem hoje. Graças a Deus, nós vemos menos complicações hoje. Então, claro, os sintomas nós notamos como você vai numa consulta, a gente pergunta o seu passado da pessoa, como é que foi sua infância, adolescência e os sintomas atuais. E daí você parte para a investigação diagnóstica. Doutor, a gente tem mais uma pergunta aqui, ó. Deixa eu primeiro achar o nome aqui. É a Juliana. A Juliana falou o seguinte, ó. Oi, eu tenho 25 anos e descobri artrite reumatoide há 4 anos. Tem alguma chance de cura? Olha, as doenças autoimunes não têm cura, Kelly, mas ela tem, Juliana, mas elas têm controle. Eu sempre faço uma paralela com as outras doenças crônicas, como a hipertensão, por exemplo.
Todas as pessoas a maioria das pessoas que têm hipertensão não tem cura, mas elas tomam medicamento, controlam a hipertensão, faz exercício, toma remédio, faz dieta. As doenças reumáticas, a mesma coisa. No caso da Juliana, claro, existem também, depende da artrite reumatoide, pessoas que têm melhoras e pioras, que têm uma doença mais grave e doença menos grave. Que é os subs dentro da própria doença. Exatamente. Entendi. Então, a gente trata sempre a pessoa. Apesar de ter artrite reumatoide, ter um protocolo que trate todos de uma mesma maneira, em determinados momentos nós mudamos o tratamento conforme a necessidade. É que, na verdade, dá um pouco de medo, porque quando a gente fala que a doença não tem cura, dá medo, doutor. Mas se a gente pensar na diabetes, claro, na pressão... Crônica, então, né? Então vamos pensar dessa maneira. Gastrite também, crônica. Mas muitas pessoas vivem adequadamente, vivem de uma forma de qualidade de vida. E é só que tem que fazer o acompanhamento médico, tem que tomar medicação, fazer algumas medidas. Nós falamos da genética, mas tem alguns gatilhos que podem piorar. Por exemplo, no caso da artrite reumatoide da Juliana, ela pode ter certeza, quando ela está bem, a parte emocional, a doença está bem. Quando ela está mais tensa, mais preocupada, mais ansiosa, a doença tem uma piora. Isso chama-se gatilho. Gatilhos, né? Porque nós incluímos aí, além da parte emocional, cigarro, sol, o trabalho e alguns medicamentos que podem piorar também. Por que o sol? O sol, no caso do lúpus... o sono. O sol e o sono também. Sono e o sol? O sono e o sol. O sono entra na parte emocional. E o sol, por causa da radiação ultravioleta, que ele pode dar uma descompensação proteica da pele. Olha. E essa proteína, que ela tem uma transformação, ela se torna um agente externo. Então, o organismo acha que aquilo é uma substância externa, ela vai brigar com aquilo e dar inflamação, provocando lesões. O Renan Augusto, da cidade de Paranavaí, está perguntando, doutor, qual a parte do corpo que o reumatismo mais ataca? Tem? Uma boa pergunta, principalmente a coluna. Muitas dores, por exemplo, que você sente na coluna, 90% não são dores ortopédicas, são dores reumáticas e dores articulares, são as mais comuns. Mas lembrando das outras, como eu falei, né? Manchas na pele, queda de cabelo, às vezes lesões orais, né? Lesões na boca, fraqueza muscular, diminuição de peso e falta de apetite. Ô, doutora, a Flora está falando aqui que ela tomou própolis. Própolis ajuda no reumatismo? Olha, não tem nenhum trabalho que fale... Mas se ajudou você, tá ótimo, Flora, né? Assim, Fátima, se não fizer bem, mal não faz. Mais um mal, né? Pelo menos vai ficar, cai a imunidade lá em cima. Sempre tem determinados momentos que existem modas, né? Já foi o próprio... Eu lembro uma vez que, alguns anos atrás, mas não se provou efetivamente dentro da pesquisa. O cúrcuma funciona. Sério? Funciona. O cúrcuma funciona? Tem trabalhos em boas revistas, o cúrcuma funciona na osteoartrite. Porque ele inibe uma substância chamada NF-κB, que ela é um processo inflamatório. Então, a cúrcuma, mas não é aquela cúrcuma, assim, mandado fazer. Ela tem que ser uma dosagem específica, tem que seguir os parâmetros de farmacologia. Mas a cúrcuma funciona só na osteoartrite, que é a chamada vulgarmente artrose. Olha, né? Que legal, mas é bacana saber. Doutor, a Tatiane falou para o seguinte, eu gostaria de saber, eu não sei se tem... parte com reumatismo, mas já vou perguntar. Gostaria de saber sobre a síndrome de... Eu não sei falar esse nome, doutor. Sjogren. Sjogren, tá. Sjogren. Na verdade, como é que é o nome dela? É a Tatiane. Era chamado síndrome de Sjogren, né? Mas ele mudou agora. Inclusive, a sociedade lançou ano passado no Congresso um livro só sobre a doença de Sjogren. Então, mudou de nome. O que é essa doença, doutor? É uma doença autoimune em que esses autoanticorpos, eles atacam principalmente as glândulas, né? As glândulas parótidas, as glândulas oculares, a pessoa tem boca seca, olho seco. É uma vasculite e, às vezes, os órgãos também, o intestino, a vagina, são secas. Então, claro, existe também os graus, né? Porque se ela for descompensada, pode atingir até o sistema nervoso central. Eita. Então, é uma doença autoimune. Hoje nós temos tratamentos para isso. Mas não tem cura, então? Não tem cura, tem que ter controle. É uma doença que a gente vê relativamente... Nós, reumatologistas, vemos mais do que o clínico, do que os outros patologias. E ela pode dar algumas doenças também oculares, né? Ela pode dar
uma doença chamada uveíte, né? Uveíte. Catarata, sim, Também. se ela tomar medicação, principalmente corticoide. A gente hoje está usando menos corticoide do que antigamente. Corticoide é um fator de você poder ter catarata e glaucoma, que é a pressão ocular. Eita. Né? E a gente tem mais pergunta aqui. A Neuza Moraes falou o seguinte: a Neuza de Sarandi. Oi, Neuzinha. Eu tenho 58 anos e descobri artrose no quadril direito. Muitas dores. O que fazer? A artrose é a mais comum incidente, né, na doenças reumáticas. A artrose no quadril é extremamente dolorosa. Se ela não tiver um bom resultado, às vezes a pessoa tem que fazer prótese, né? Fazer troca da articulação. Mas eu oriento, logicamente, a procurar, se possível, um reumatologista. Porque às vezes é difícil você ter no sistema público, né? Não sei em Sarandi se tem lá. Em Maringá, nós atendíamos uma época com o pessoal do Sistema Universitário nos postos. Mas depois houve uma dificuldade de atendimento. Hoje não temos mais os reumatologistas nos postos de saúde. E agora quem precisa pode procurar para particular, doutor? Pois é, mas aí quem não pode é difícil. O certo, o correto é, e a sociedade briga por causa disso, para que tenha nos postos de saúde, para dar um atendimento primário, para as pessoas não evoluírem. O problema é você evoluir e piorar essa doença. Quando você evolui e piora, logicamente que você gasta mais, a pessoa tem mais afastamento do trabalho, tem mais dor, tem menos qualidade de vida. Você viu os números da Previdência? É grande, é muita coisa. grande, Agora, doutor, ó, eu tô com a Kátia aqui e ela tá falando que tem espondilite. Ai, gente, é cada nome Anquilosante. esquisito, né, doutor? Nossa Senhora. E aí, quando ela coma glúten, ela piora. Mas aí eu quero perguntar uma outra coisa para piorar. Porque a gente sabe quem tem o reumatismo, quando tá frio, parece que piora mais por causa das dores. A espondilite, ite é inflamação. Tudo que é inflamação é ite. Gastrite, inflamação do sistema gástrico. Você tem artrite, inflamação da articulação. Você tem dermatite, inflamação da pele. Então, ite e espôndilo é coluna. Anquilosante que vai deixando dor. Então, o nome dessas patologias tem um significado. Então, espondilite anquilosante quer dizer o seguinte: ela tem uma inflamação na coluna, que se não tratada, ela vai deixando a coluna com dificuldade de movimentar. E piora realmente no frio e piora com o repouso. Eita. Os pacientes têm muita dor quando acorda, principalmente, ou acorda de noite. Ao contrário da artrose, que ela piora com o movimento e melhora com o repouso. A espondilite, ela piora com o repouso e melhora com o movimento. Então, além da medicação, as pessoas têm que fazer bastante ginástica. E no frio, o que faz? Não faz nada, né? No frio, logicamente, o aquecimento do quarto, o aquecimento do corpo em si e medicação. Hoje, os medicamentos estão muito desenvolvidos para evitar a piora, evitar as dores. Então, eu acredito que ela esteja fazendo tratamento e que os tratamentos hoje, os medicamentos, são muito efetivos. Ó, a Lupoli estava dizendo que tem a mesma coisa da espondilite, mas tem a outra aqui, a Shirley, de 55 anos. Estou com túnel do carpo, artrite reumatoide. Tem alguma coisa a ver? A túnel do carpo é quando você tem uma compressão do nervo mediano. Ela pode acontecer na artrite, na diabetes, na gota, na gravidez. É uma complicação de uma doença, pode ser autoimune ou uma doença metabólica. Por exemplo, diabetes pode ter. Então, assim, ela teve uma complicação da artrite reumatoide, mas a artrite reumatoide é mais crônica. Já a túnel do carpo, você pode fazer uma cirurgia e descomprimir aqui, uma cirurgia simples, e você tem uma resolução muito, assim, definitiva. Ao contrário da artrite, que tem que fazer acompanhamento. Eita. Doutora Gabriela está perguntando o seguinte, ó, tenho 23 anos, fiz exames e não constou doenças reumáticas devido à minha idade. Porém, o médico disse que eu tenho todos os sintomas de fibromialgia. A possibilidade de eu ter mesmo ou não, constando ainda? A fibromialgia, você faz todos os exames e vão afastando, por exemplo. Faz exame de sangue, você vê na história se ela tem... Você vai eliminando, eliminando, né, alguma complicação, a parte de imagem, né? Raio-X, tomografia, ressonância e outros exames mais ultrassom e etc. Se a pessoa não mostra nada e continua com as dores e não melhora com anti-inflamatório, com analgésicos comuns, você pode classificar como uma fibromialgia. Que fibromialgia? Fibromúsculo, fibra, mio músculo e algia dor. Então seria dor na fibra muscular. Já até doeu em mim. Pensou, gente? Mas hoje nós temos medicamentos que controlam, graças a Deus. A medicina está muito evoluída. Doutor, vou mostrar. Olha isso aqui. Olha. Isso aqui são todas as perguntas que estão chegando. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui. Melissa, fecha para mim aqui, ou Xuxa. Pode ser? Ó, e tem até pessoas ligando aqui, gente. Quem liga eu não consigo atender, tá?
Vocês me perdoam, mas eu não consigo. Ó, é tudo pergunta que está chegando para o doutor e eu não consigo fazer todas elas, porque é um assunto muito abrangente. Mas, doutor, para resumir e para a gente dar uma luz para o pessoal que está em casa, a gente tem estudos, possibilidades, tem coisa nova vindo, porque eu estou com 45 anos. Eu tive uma amiga que faleceu de lúpus aos 20, então a gente sabe que, graças a Deus, o lúpus deu uma melhorada nas condições. A gente consegue perceber um cenário positivo para quem tem reumatismo a longo prazo, ou a curto prazo, ou a médio prazo. Como você falou, nesses 20 anos, e não é só 20 anos, a gente participa dos congressos internacionais, a gente vai agora para o europeu, agora em junho. Olha. Então, assim, o que acontece? Nesses congressos sempre tem medicamentos novos, porque eles fazem acompanhamento, são fases de tratamento, fase 1, 2, 3, a gente normalmente faz, aqui a gente fizemos muita pesquisa em fase 3, com os medicamentos que já estão no mercado, e a cada ano lançam-se novos medicamentos e novos tratamentos para essas doenças autoimunes. Então, todas elas, como você falou aqui, eu acredito que os seus ouvintes também, cada um tem sua particularidade, mas a gente entende que a evolução está grande, as pessoas hoje estão vivendo melhor. Talvez se a tua amiga vivesse hoje com os novos medicamentos, porque de alguns anos para cá foram lançados medicamentos chamados biológicos, são medicamentos feitos de seres vivos que têm tido uma boa resolução, uma boa indicação e bom tratamento desses pacientes. Infelizmente, o que é difícil às vezes é a pessoa ter a entrada no SUS, a entrada. Isso eu fiquei triste, doutor, negocia, agora. Nós estamos negociando com o Ministério da Saúde, com as secretarias do Ministério, com o próprio... Porque isso é muito também individual, depende muito da prefeitura. A prefeitura contratar, por exemplo, um reumatologista ou trazer dentro da reumatologia um clínico que entenda ou faça a triagem para os reumatologistas. Isso é bacana? Que é mais fácil, porque não dá para você atender a todos de uma forma efetiva. Então, treinando, isso que nós temos uma programação de fazer o treinamento do clínico dentro das unidades básicas de saúde e os casos mais graves, como, por exemplo, problema renal, provavelmente seja a tua amiga que faleceu por lúpus, problemas cardíacos, neurológicos, sejam encaminhados por um especialista, porque aí, dentro da unidade terciária, que são os hospitais, você consegue dar atendimento global, não só do reumatologista, mas dos outros, assim, em termos de tratamento, de medicamento, mas também de apoio, né? A parte de enfermagem, a parte de fisioterapia, psicologia. Sim, tem todo um conjunto. Exatamente, o conjunto é importante. Eu não estou aqui para fazer política, muito menos para falar de política, enfim, mas a gente está aí num ano de eleição e eu tenho certeza que, além de Maringá, muitas cidades na nossa região estão assistindo a gente. E isso que o doutor falou foi muito importante. Cada município tem a sua estrutura e pode fazer a contratação. Se não quer contratar um reumato, pode contratar um clínico que consiga fazer uma triagem, que deve ser mais em conta. Exato. Então, na hora de você escolher o teu candidato, pega no pé dele para ele colocar isso no planejamento dele do orçamento. Esse é um bom momento, não é, doutor? Porque acho que unindo forças tudo vai dar mais certo. A preocupação desse atendimento, né? A população hoje, a maioria da população não tem condições, não tem condições de pagar uma consulta, não tem condições de pagar um plano, e eles têm que ser assistidos. E como eu falei... é direito! É direito. Então, quanto mais cedo, e a gente tem feito, assim, reuniões com as secretarias do Ministério para que exista uma política que facilite os municípios a contratar os reumatologistas. Tem muitos municípios que não têm condições. Eu sei que tem municípios pequenos que não têm condições de contratar mas, assim, um clínico que faça A gente faz, às vezes, uma orientação para os clínicos que nos procuram, uma orientação básica para eles que eles façam a triagem. Mas o mais importante também, para os teus ouvintes, é assim, nós temos um Instagram lá na sociedade para o leigo, que chama-se @reumatologista, quer dizer, Instagram da reumatologia. Então, novamente, reumatologista lá tem muitas informações para os leigos, para tirar dúvidas e vários tipos de entrevistas, inclusive com gente famosa que tem doenças reumáticas. Bacana, né? Até porque, vamos falar a verdade, né? O Instagram não é só dancinha não, viu, minha gente? Tem informação e muita informação com muita prioridade de critérios, igual o reumatologista que o doutor acabou de falar aqui com a gente. Doutor, dia 10 de maio parece que é o dia do... Dia Mundial, é um dia preconizado pela OMS, Organização Mundial de Saúde,
Dia Mundial do Lúpus Eritematoso Sistémico. Eu não sei se o doutor vai conseguir vir participar com a gente novamente, mas o senhor podia gravar um vídeo para dizer um pouquinho mais sobre o lúpus, para a gente também deixar essa data marcada aqui. Gravo sim, Combinado? passo, mas lembrar que isso aí é para fazer alerta, a própria OMS se Isso. preocupa para fazer um alerta à população para qualquer sintoma, queda de cabelo, manchas na pele, Mão roxa, pé emagrecimento, roxo. exatamente, mão roxa, pé roxo, problemas às vezes, dificuldade de Fazer dores xixi. abdominais, exatamente, Fazer às vezes xixi. de fazer dificuldade de urinar, é muito importante porque fazer o diagnóstico precoce, o tratamento inicial é muito importante. Tá, agora, já que a gente está falando de saúde, doutor, obrigado mais uma vez, tá? Obrigado Muito a bom você. receber Um abraço a todos. Muito bom receber o doutor aqui.